Muito boa tarde a todos. É uma honra muito grande para a escola estar recebendo nesta data, como expositora, a empresária, modelo e atriz Luísa Brunet, ativista de causa de mulheres e de empreendedorismo, empreendedorismo feminino, desculpem, engajada no combate à violência contra as mulheres. Essa data é uma data sugestiva, porque já faz hoje 14 anos da edição da Lei Maria da Penha e marca também a posição ampla e aberta e disposta do engajamento das desembargadoras e do tribunal como instituição nesta campanha que hoje se inicia de socorro às pessoas afetadas por esse flagelo que nos assola a todos como sociedade. O tema deste webinar é sobre violência doméstica, alerta vermelho e enfrentamento e superação. A expositora Luísa Brunet. Estarão presentes no comando a doutora Ana Paula Nanete Cacheta, que é superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. São debatedores a desembargadora Paula Cunha e Silva, superintendente adjunta da CONCIV, a juíza doutora Daniela Cunha Pereira, membro da Rede de Atendimento à Mulher Vítima da Violência Doméstica de Ibirité, o doutor Marcelo Gonçalves de Paula, juiz titular do 2º Juizado da Violência Doméstica de Belo Horizonte, integrante da CONCIV e do FONAVID. Eu vou passar a palavra para o presidente do tribunal, que nos honra, e antecipando desde já os nossos fervorosos agradecimentos à Luísa Brunet, que se prontificou a vir nos presentear com a sua palestra. Com a palavra, o presidente do tribunal, o desembargador Gilson Lemes. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação fazer aqui, junto com o desembargador Tiago, a abertura desse webinário, nessa data em que comemoramos o aniversário da sanção da Lei Maria da Penha. Eu gostaria de agradecer muito à empresária, à atriz Luísa Brunet, a nossa embaixadora desse assunto tão relevante e tão importante para nós, num momento muito difícil, né, durante a pandemia, em que nós estamos verificando que esses números de violência doméstica têm aumentado em todo o Brasil, embora em Minas Gerais a gente tenha conseguido uma leve redução nesses números, mas em termos de Brasil, verificamos um aumento do número. Os números notificados são da ordem de 200 mil agressões ano, e a gente sabe que isso é subnotificado, porque, na verdade, a maioria das mulheres tem rancor, tem medo, né, tem receio de fazerem as denúncias, e exatamente por isso o CNJ, engajado aí com os tribunais, nós estamos hoje nessa campanha de alerta de sinal vermelho contra a violência doméstica. E nós temos aqui no nosso tribunal, Luísa Brunet, as embaixadoras de Minas Gerais, que é a desembargadora Ana Paula e a desembargadora Paula Cunha e Silva, que são as superintendentes da nossa CONCIV, que é a nossa Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. E junto a elas temos aí os diversos colegas que têm atuado, como a doutora Daniela, doutor Marcelo Gonçalves, doutora Marixa, todos também empenhados aí na luta para que haja uma conscientização maior, né, nesse assunto que é o que machuca muito a todos nós, porque nós sabemos que a violência doméstica ela acaba irradiando, né, e causando outros males, outras revoltas, outros problemas, principalmente nos filhos menores que convivem com essa violência doméstica. Exato. Então, é uma situação gravíssima que passa o nosso país e o mundo inteiro. E essa live, essa palestra da Luísa servirá, então, para que haja uma maior conscientização nesse sentido. Então, eu agradeço muito, em nome do Tribunal de Justiça, em nome de todos os magistrados e servidores do Tribunal de Justiça,
a presença da Luísa Brunet para essa palestra e esperamos que tenhamos aí um excelente debate. Muito obrigado, bom debate a todos. Obrigada. Com a palavra a desembargadora Ana Paula Nanete Cacheta. Inicialmente, eu registro meu agradecimento ao eminente presidente do Tribunal de Justiça e ao eminente desembargador, segundo vice-presidente, desembargador Gilson Lemes e desembargador Tiago Pinto, por prontamente aderirem a essa nossa ideia da Concive de trazermos a público um debate maior, um depoimento mais amplo, com visibilidade, para que possamos tratar com mais firmeza essa questão do combate à violência doméstica. É uma ação que, como foi dito, ela foi escolhida para ser feita hoje, na data em que se comemora 14 anos da sanção da Lei Maria da Penha. É um momento em que a sociedade demonstra fragilidade em seus laços, tanto mais com essa questão do vírus que assola o nosso planeta, né? E a nossa nação. E é uma questão, então, que ela vem tomando um corpo muito grande e o judiciário está pronto, preparado para dar a sua contribuição. Nesse sentido, o meu agradecimento aos eminentes presidentes que integram a direção do tribunal. Em seguida, eu quero agradecer os debatedores, em nome dos quais, né, eu agradeço todos os desembargadores e desembargadoras, juízes e juízas, servidores e servidoras do nosso Tribunal de Justiça. Agradeço especialmente pela colaboração de tantos magistrados valorosos que têm se apresentado na fileira, se apresentando como soldados na defesa dessa causa. Eu tenho tido essa boa surpresa, essa grata surpresa. Surpresa também pela presença da minha superintendente adjunta, desembargadora Paula, que prontamente tem aderido às tarefas com as suas ideias tão jovens, né, tão contemporâneas, e que traz a bagagem de uma outra instituição pública para acrescer ao nosso trabalho. Muito obrigada aos colegas doutor Marcelo, doutora Daniela, na pessoa de quem cumprimento todos os magistrados que lidam com essa causa em todas as comarcas do estado de Minas. Finalmente, cumprimento a nossa ilustre e bela, por que não dizer, representante, né, do sexo feminino, Luísa Brunet, uma mulher que tem uma história marcada pela beleza física externa e que se revela nos últimos anos de uma beleza interna superior. Ela se revela como um ser humano especial, traz uma luz própria, caminha sinalizando, trazendo uma fonte de inspiração para tantas outras mulheres que, com certeza, inspiradas na sua coragem, Luísa, trarão à tona problemas escondidos, obscuros, porque a mulher, culturalmente, ela tem vergonha de dizer, porque ela sente uma culpa católica, cristã, histórica, de achar que tudo é problema da mulher, que a culpa é da mulher. Então, nesse sentido, eu não quero me alongar muito, como já foi dito pelo desembargador Tiago, pelo desembargador presidente, o problema do combate à violência à mulher é uma questão, é um problema social irradiado. Ele traz uma consequência para muitas áreas. Ele esfacela uma família, ele deixa cicatrizes que estão na mulher, que permanecerão na mulher. Não podem ser tocadas, porque elas estão ali. Elas seguem com fraturas para os filhos, elas trazem consequências para o homem, que também deixa de ser feliz integralmente, porque, como ser humano, homens e mulheres precisam de uma palavra que chama respeito. Com essas palavras, e ansiosa para ouvir o depoimento, a história de vida
da Luísa Brunet, eu quero apenas dizer que Lia Luft já nos advertia. Ela nos advertia que, apesar de todos os medos, cabe a nós, mulheres, escolher a ousadia. Com a palavra, então, a nossa ilustre palestrante. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, à Escola de Desembargadores Fedete Fernandes. Para mim é um privilégio compartilhar com vocês de uma fala tão importante e urgente, né, que é essa questão de gênero e violência contra as mulheres. Eu agradeço a todos os magistrados e as magistradas do país pelo esforço e dedicação para que a justiça seja feita. E a gente costuma sempre ouvir que a justiça é cega, mas eu entendo o sentido da imparcialidade necessária nessa função que exige tanta responsabilidade e conhecimento das leis. Mas eu agradeço aos magistrados que enxergam as pessoas que precisam de justiça. No meu caso, principalmente, quando eu precisei, eu fui prontamente atendida. O reconhecimento de que a justiça é capaz de reconstruir a dignidade e também a alma de mulheres que são vítimas da violência é um instrumento necessário na superação de traumas profundos e, fundamentalmente, para que a gente possa começar uma nova fase da nossa vida. Com a verdade reconhecida pelos tribunais, mulheres vítimas têm a chance de superar, talvez, o mais covarde e complexo dos crimes, que é a violência praticada por alguém com quem a gente tem uma relação amorosa, são os nossos companheiros, pais dos nossos filhos. A violência da qual eu fui vítima, eu, Luísa, no dia 21 de maio de 2016, 3 dias antes do meu aniversário de 55 anos, teve uma repercussão absurda no Brasil, colocando em pauta, mais uma vez, esse tema tão urgente que já havia sendo falado, mas, através da minha denúncia, desmistificou-se que não só mulheres pobres da periferia são acometidas de violência contra elas. A violência ela é democrática e, a partir dali, houve, então, uma voz diferente de uma mulher conhecida que nunca teve nenhum tipo de eventualidade na sua história, e poder compartilhar isso é maravilhoso. Hoje eu vejo que eu fiz a coisa certa, a visibilidade que teve a princípio me deu vergonha, hoje me orgulho dela, e além da agressão física que eu sofri, eu passei por um julgamento moral e imoral terrível, porque eu fui desacreditada pelo agressor e por uma parte também da sociedade. Fui super exposta, os meus filhos sofreram, a minha mãe sofreu, a minha família sofreu, que naturalmente acontece com todas as mulheres. E com a decisão unânime dos desembargadores de condenar o agressor em segunda instância, eu trouxe um forte sentimento de reparação. Eu senti como se fosse um abraço, não só por mim, mas um abraço para que todas as mulheres que estavam esperando por justiça, através da minha, elas tiveram esperança de que a condenação do agressor, através da justiça, foi a vitória para muitas mulheres no Brasil inteiro. Eu fui muito comemorada nesse dia, foi muito importante para mim também. Nós vivemos a pandemia da violência contra as mulheres no Brasil e no mundo, em todas as classes. Como eu disse, ela é democrática. O cenário piorou ainda com a pandemia do Covid-19, que a gente sabe que aumentou brutalmente a violência contra mulheres e crianças. A escalada do feminicídio permanece e muitas mulheres que foram mortas não tiveram tempo de ir à justiça ou morreram com medidas protetivas instituídas e desobedecidas pelos seus companheiros e agressores. Outras mulheres vivem em prisão. Elas não têm coragem, não se encorajam em romper a barreira do medo, da culpa e da vergonha, que, para mim, são 3 fatores que impedem a mulher de fazer denúncia. E é preciso que a sociedade contribua de verdade com o enfrentamento à violência doméstica. Os poderes executivo, legislativo, judiciário devem agir com veemência, como já o fazem. É necessário um esforço conjunto de juízes, promotores, assistentes sociais, psicólogos, policiais, autoridades nacionais, estaduais e municipais, para formar uma grande rede de segurança para a proteção da vítima. A Lei Maria da Penha, hoje que comemora 14 anos, ela é muito jovem ainda, mas devemos garantir a eficácia das medidas protetivas instituídas pela Lei Maria da Penha. E as campanhas de prevenção ao combate da violência precisam encorajar as mulheres, como a gente tem visto a do Sinal Vermelho e tantas outras
formas de prevenção através de campanhas como são fundamentais. A gente sabe que denunciar é um passo crucial e muito importante. É a primeira etapa a ser quebrada, é o silêncio. É muito importante quebrar o silêncio. A violência doméstica é um crime complexo, mas não é um simples o processo legal. E muitas vezes a vítima retorna à sua relação e à convivência com o agressor, acreditando que tudo vai mudar e que ele vai melhorar. Os agentes competentes devem entender essa complexidade e as vítimas precisam de um tempo maior e uma compreensão maior para entender que é difícil você voltar a ter um lar de respeito a partir do momento que você admite que você sofre violência doméstica. Sofrer qualquer violência doméstica não é justo. Aliás, qualquer tipo de violência não é justo. E é necessário que a justiça seja feita. Por isso que tem que correr atrás dela, porque ela não vem atrás da gente. Eu sempre digo para as mulheres são vítimas, mas elas não devem se vitimizar. É preciso sair da violência com dignidade, e é muito possível. Sabemos que há um processo natural de justiça que demora, e isso angustia a vítima, como me angustiou também. Queremos que a violência seja reconhecida rapidamente, mas o tempo que a justiça precisa é o tempo dela. A justiça sabe que a serenidade é muito importante, e acreditar que ela virá é essencial, porque ela ajuda com que a mulher se mantenha lúcida, siga em frente até que aconteça a reparação. A violência contra a mulher não pode ser tolerada e todos nós, como sociedade, precisamos nos colocar à disposição para minimizar os efeitos colaterais provocados pela violência doméstica. E agora eu queria compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu não sei se você quer interromper ou se eu já sigo. Eu nasci no interior do Mato Grosso, meu pai é cearense, um homem muito simples, a minha mãe do estado do Rio de Janeiro, eles se casaram muito jovens e foram morar no interior do Mato Grosso, num vilarejo chamado Itaporã. De fato, eu nasci na roça. Nós somos em 5 mulheres e 3 homens, minha mãe perdeu 2 filhos, todos em parto normal, e quando chegou a idade de 6 anos, nós saímos da roça para morar numa cidade pequenininha, um vilarejo chamado Itaporã, que se chama Moça Bonita, em Tupi-Guarani, para que os filhos começassem a estudar. De 6 aos 12 anos, eu assisti regularmente violência contra minha mãe, violações contra o corpo da minha mãe, e meu pai ele começou a fazer uso do álcool, que é o que a gente vê hoje em dia, com o próprio Covid-19 e o confinamento, que o álcool potencializa as frustrações da vida, potencializa muito o start, o gatilho da violência contra as mulheres, contra os filhos. E foi muito duro, porque meu pai usava arma, ele apontava a arma para minha mãe, atirava na parede, atirava em animais de estimação. Então, a gente vivia... foram assim, tempos muito difíceis, porque a gente não compreendia que violência doméstica era isso. Não se falava sobre isso. Mas a minha mãe ela teve uma coragem violenta, porque ela não tinha apoio da família, ela estava abandonada, isolada no Mato Grosso do Sul. Os amigos também não apoiavam ela, porque era natural que as mulheres tinham que obedecer aos seus maridos e ficar com eles até que a morte os separe, não seja a forma que seja, apanhando ou não, tinha que ficar. Ela decidiu romper o ciclo da violência, colocou os filhos dentro de um ônibus, 4 dias de viagem até chegar ao Rio de Janeiro. Nós nos instalamos no subúrbio do Rio de Janeiro e o primeiro mês foi muito agradável, porque era a volta da família, todo aquele reencontro, mas começou os problemas de convívio e a minha mãe foi obrigada a colocar as 3 filhas mais velhas para trabalhar em casa de família e eu fui uma delas. Então, eu fui trabalhar numa casa de família como empregada doméstica de 12 aos 14 anos. Aos 13 anos, eu sofri uma violência sexual nesse lugar que eu trabalhava como empregada doméstica, e uma violação contra o corpo de uma criança, depois de tudo que eu já tinha passado, era muito duro de entender. Não se falava naquela época sobre assédio sexual, sobre crimes contra crianças. Então, para mim, entender aquilo foi muito difícil. Eu fiquei muito doente por conta desses abusos que eu sofri, desenvolvi algumas características que são muito iguais às que as crianças sofrem hoje, que era insônia, diarreia, medo, insegurança. Eu acabei voltando para minha casa. Tentei várias vezes conseguir emprego muito próximo de onde morava minha mãe, num bairro do subúrbio também. E os empregos eram caixa de supermercado, era caixa de farmácia, lojinha de rua, como empacotadeira, subemprego. Mas eu sempre tive problemas com assédio moral e sexual por parte dos meus patrões. Eu acabei conhecendo um rapaz aos 16 anos de idade, fui emancipada, me casei
consegui um emprego como assistente de um cabeleireiro. Eu queria ser cabeleireira. E a vida traz para a gente surpresas que, às vezes, a gente não imagina. Eu acabei assistindo uma sessão de fotos de uma mulher que, na época, vamos dizer que ela podia ser a Luísa Brunet da época, dos anos 70, que era a Rose de Primo. Ela era uma modelo muito conceituada no Brasil, e eu era muito fã dela. E eu fui assistir uma sessão de fotos e eu acabei sendo convidada para fazer uma foto. Essa foto foi levada a um diretor da editora Bloch Editores na época, e eu comecei, então, minha carreira de modelo, muito por acaso, aos 17 anos de idade. E naquela época, era muito difícil você se colocar como modelo, porque o assédio moral e sexual era muito naturalizado quando aparecia uma mulher que era modelo ou atriz. Não existia o respeito necessário para que a gente pudesse desfrutar de uma profissão justamente com respeito. Então, muitas vezes eu precisei me posicionar perante aos homens de que eu estava ali para trabalhar, que eu era mulher casada, que eu precisava do dinheiro, que eu era um arrimo de família e que eu precisava. Se isso não fosse entendido, eu voltava para casa frustrada, mas eu preferia fazer isso do que me sujeitar a esse tipo de coisa, que hoje o movimento Me Too trouxe para a gente uma fala muito ampla no mundo inteiro a respeito dos assédios morais e sexuais em locais de trabalho e em todos os locais, basicamente, né? Então, acho que é um grande ganho quando alguém fala e essa fala consegue ser ampliada, consegue se tornar de uma forma muito coletiva, onde as mulheres, por uma união, conseguem, através de campanhas, parar com esse tipo de comportamento. Eu fiquei casada no meu primeiro casamento 6 anos, o segundo, pai dos meus filhos, 24 anos e meio. E no meu terceiro casamento, eu sofri uma violência doméstica violenta. Eu tive 4 costelas fraturadas, aquele olho roxo que a gente diz que é o símbolo da mulher, escoriações pelo corpo, e eu decidi realmente não me tornar uma vítima. Eu decidi fazer uma denúncia e acabar com o ciclo de violência que vinha da minha avó, da minha mãe e através de mim também. E eu me vi no direito de interromper esse ciclo para que minha filha ou a minha neta não sofresse violência doméstica, para que o meu filho não se tornasse um agressor no futuro. E com essa denúncia, ela foi muito divulgada no Brasil, ela teve uma amplitude enorme, que eu fiquei muito assustada, mas, ao mesmo tempo, hoje eu vejo que foi muito bom, justamente por essa visibilidade que teve. A pauta da mulher foi muito favorecida, porque houve-se um espaço muito grande nos meios de comunicações, nas plataformas digitais, a fotografia da Luísa estava estampada, as pessoas se horrorizavam com tudo isso, e a justiça foi feita. Eu me senti realmente... a dor, ela passa um pouco depois que a justiça vem, e eu comecei, então, a trabalhar em prol do enfrentamento à violência doméstica, mas eu já trabalhava anteriormente, porque eu era embaixadora do Instituto Avon, e hoje em dia eu sou embaixadora de várias plataformas de ajuda às mulheres, e todo o meu tempo que eu tenho hoje em dia é em prol desse problema que nós mulheres vivemos. A gente sabe que as meninas jovens, elas já começam, no começo do namoro, a também sofrer assédio dos seus namorados. A gente tem a nossa promotora de justiça, Valéria Scaranzi, que fez uma cartilha que é Namoro Legal, que ensina as mulheres a identificar, as meninas a identificarem o começo de um relacionamento abusivo. Eu acho que a sociedade tem que entender que é um problema nacional e diz respeito à sociedade, não é só do judiciário, não é só da vítima que sofre. O impacto que a violência doméstica tem na economia é absurdo, porque uma mulher que sofre violência, ela não consegue trabalhar, e a importância da mulher no trabalho é grande, a gente sabe disso. Eu acredito que a mulher, quando ela tem o trabalho dela, é um grande passaporte para ela sair de um relacionamento abusivo antes que seja tarde demais, porque o ciclo da violência é rápido, começa com verbal, moral, psicológico, sexual, patrimonial, a agressão física depois do feminicídio. E é tudo muito rápido, porque os 3 primeiros, que é verbal, a moral e psicológica, a gente às vezes nem entende que é agressão contra as mulheres. Hoje, sim, já se existe uma fala muito ampla sobre isso, com depoimento de mulheres com visibilidade que sofreram, explica sobre isso. Então, já tem um entendimento, mas mesmo assim, muitas mulheres resistem a dizer, mas ele não me bateu, mas ele faz tantas outras coisas contra ela, que é uma violação. Então, a gente precisa se envolver. Briga de marido e mulher se mete a colher, sim. A responsabilidade é nossa. Os vizinhos que observam mulheres sofrendo precisam alertar às autoridades, fazer denúncia número 180 ou no número 190, que é a Polícia Militar. Eu acho que há várias formas de nós nos prontificarmos em prol da não violência. É muito importante que a gente
entenda que a gente precisa educar os nossos filhos com esses diálogos muito abertos, para que eles entendam o que a gente está vivendo agora, não só na violência contra a mulher, mas o racismo e o desrespeito de modo geral. Então, a gente precisa entender isso, os pais são responsabilidade nossa. Eu acredito que, através da educação nas escolas, seria muito importante inserir no currículo escolar esses temas, que são temas que a gente vive no dia a dia, para que as crianças, desde muito pequenininhas, já comecem a entender, basicamente, o que é respeito ao próximo, porque eu acredito piamente que onde há respeito, não cabe nenhum tipo de atrocidade, de agressão, de violência, de falta de respeito. E aí eu vou seguindo a minha vida, fazendo as minhas falas, empoderando a mulher, dizendo para elas que é possível sair de uma relação abusiva com dignidade. A gente tem que perder o medo e a vergonha. Eu digo sempre que quem tem que ter medo e vergonha é o agressor. Tenho falado muito para as mulheres imigrantes fora do Brasil que sofrem duplamente porque elas vivem muitas vezes em cárcere privado por conta dos seus maridos, que não deixam que elas retornem aos seus países com seus filhos. Elas são obrigadas a ficar no lar violento. Muitas são mortas. Eu tive agora a notícia de uma moça nos Estados Unidos que levou 80 facadas de um homem. Ela foi um filme horroroso. Eu não consigo imaginar o quanto ódio tem esse homem para cravar 80 vezes uma facada numa mulher que foi a mulher que ele amou, a mãe dos filhos dele. Ela vai deixar uma filha órfã, uma família destruída. O impacto da violência é gigantesco na família. Eu passei por violência doméstica em casa, violência doméstica contra mim, abuso sexual, abuso moral e sexual. Eu posso te dizer que não é bom, não é bom. Então, é muito necessário que a sociedade entenda e comece realmente a se movimentar e abraçar a parcela que cada um de nós temos para o enfrentamento da violência doméstica no Brasil. Eu acredito muito nos grupos reflexivos que faz com que o homem desconstrua o machismo através de falas, de grupos de encontros, para que eles consigam colocar para fora se houve algum sofrimento quando era criança, ou a forma que aprendeu errado. Eu acho que merece uma chance de uma reconstrução da sociedade para que a gente possa ter um entendimento melhor no futuro. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha história, uma história de vida a gente não consegue contar em tão pouco tempo, mas eu tenho certeza que todas as desembargadoras têm muito que falar ainda, e eu adoraria ouvir vocês também, meninas. Estou aqui à disposição para perguntas. Desembargadora Paula, fala primeiro, desembargadora Paula. Fala, vou falar. Muito obrigada, viu, Luísa? Falaremos ainda. Boa tarde a todos. Gostaria de maneira bastante informal cumprimentar o desembargador Gilson Lemes, presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Tiago Pinto, da Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a desembargadora Ana Paula Cacheta, superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, que tem sido uma pessoa maravilhosa e que a gente tem trabalhado lado a lado. Cumprimentar meus colegas debatedores e a todos que nos assistem. Gostaria principalmente de saudar e parabenizar a nossa convidada pela exposição sincera e intensa, mas ao mesmo tempo leve e generosa, por sua disponibilidade em ajudar de forma aguerrida, se entregando à causa do combate à violência doméstica contra a mulher, dividindo aqui sua história, que rompe um padrão de mulher vítima e que inspira a todos pela superação. Quero dizer da honra de você, Luísa, ter aceitado o convite para nos brindar com o prestígio da sua participação, contribuindo na divulgação dessa luta contra a violência doméstica contra a mulher, uma atitude cidadã, de responsabilidade como modelo de mulher bonita e bem-sucedida, que traz um exemplo de encorajamento e força. Preciso parabenizá-la pelo seu trabalho e por esse engajamento tão generoso por essa causa. E abordando a questão de engajamento, eu gostaria de aproveitar esse momento que estamos sendo acompanhados por várias pessoas interessadas no assunto para divulgar a campanha do Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, que é uma campanha que foi lançada pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pelo Conselho Nacional de Justiça,
e que busca incentivar e facilitar denúncias de violência doméstica, apresentando para as vítimas uma alternativa de pedir ajuda de uma forma discreta, mesmo que ela esteja acompanhada do agressor ou sem acesso a qualquer dispositivo eletrônico. Para denunciar uma agressão, basta a mulher desenhar um X, como esse aqui, assim, vermelho na palma da mão, que pode ser feito com batom ou caneta, e se dirigir a uma farmácia ou drogaria e exibi-lo silenciosamente e discretamente a um farmacêutico ou atendente. Em seguida, os profissionais da farmácia, com o nome e endereço da vítima, eles acionam a polícia militar para atendimento da mulher. Para não dificultar o trabalho das farmácias, o protocolo da campanha é no sentido de que balconistas e farmacêuticos não sejam conduzidos à delegacia e nem chamados a testemunhar. As farmácias e drogarias, elas foram escolhidas para iniciar essa campanha porque são estabelecimentos que funcionam todos os dias, são estabelecimentos acessíveis para atender a esse pedido de socorro com discrição, em geral um ambiente neutro, tem um atendimento qualificado, já que os atendentes, eles são treinados para cuidar da saúde. A campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, ela já conta com a participação de mais de 10.500 farmácias no país e tem o propósito de combater essa prática sofrida por diversas mulheres dentro de casa. A informação é, sem dúvida, uma das armas mais importantes e é papel das coordenadorias da mulher em situação de violência doméstica e familiar, dos tribunais, difundir o conhecimento. Nosso grande desafio é fazer chegar a campanha nacional nas comunidades, em cada cantinho do país. Nesse contexto, eu gostaria que você, Luísa, falasse um pouco para nós sobre o seu trabalho nessa causa no combate da violência doméstica, do papel da sociedade civil, da importância da ajuda dos vizinhos, que não pode silenciar, né? É uma questão de solidariedade, de responsabilidade civil. É possível que seja acionado o 190 sem se identificar. Eu gostaria que você abordasse para nós um pouco dessa questão. Sinal Vermelho, eu sempre falo da campanha porque eu acho ela sensacional, porque você pode chegar com a mão fechada, né, rapidamente. Como os profissionais da farmácia eles já são treinados, eles já percebem rapidamente que essa mulher precisa de ajuda. Né? Ela vai estar com medo do marido, ela está acompanhada ou não, e aí ele leva ela para um cantinho e já aciona a polícia. Eu achei muito interessante. E aí eu tenho divulgado bastante, eu tenho feito muitas fotos com o Sinal Vermelho, tenho colocado nas minhas lives, tenho feito vídeos para falar com as mulheres. Ou seja, meu papel como cidadã, aliás, o papel de todos nós como cidadã, nosso dever é cuidar de outras pessoas. Tem um caso que eu fiquei muito chocada, que quando aconteceu, aliás, encontrei ela até hoje, a Eliane Caparós, que é uma moça aqui do Rio de Janeiro, conheci um rapaz pelas redes sociais, e no primeiro encontro, ela sofreu todos os tipos de agressão que a mulher pode receber. Eu não sei se vocês lembram dela, que ela apanhou durante 4 horas no apartamento dela, que ficou toda ensanguentada, ela ficou toda quebrada, ela pediu ajuda, socorro, várias vezes, e no andar que ela mora, era no 17º andar, tinha vários apartamentos, e ninguém foi ajudá-la. Ela só foi ajudada porque o agressor desceu ensanguentado, e o porteiro percebeu que tinha alguma coisa estranha, exigiu que ele ficasse sentado lá embaixo, chamou a polícia, e quando subiu, ela já estava quase morta, ela foi praticamente ressuscitada. Eu tive com ela 10 dias depois que ela sofreu violência, na minha casa, ela saiu do hospital, e eu fiz um café da manhã porque eu queria conhecer ela, e eu queria que ela tivesse um pouco de conforto. Eu convidei ela e outras mulheres que sofreram violência também, para que a gente pudesse falar sobre isso, né? E quando ela chegou aqui, ela chegou sem o dente da frente, com a face toda quebrada. Foi um caso bem emblemático do Rio de Janeiro. O que eu quero dizer com isso? É que é muito importante que a gente abra os olhos para ver e os ouvidos para ouvir barulhos que a gente identifique como qualquer tipo de violência.
Às vezes, até uma brincadeira bruta, é melhor a gente bater na porta ou ligar para a polícia do que você depois saber que a pessoa morreu. Então, assim, eu fico muito atenta com isso. Eu já fiz várias denúncias, anônimas ou não, para o 190 e para o 180. Eu não tenho vergonha de me identificar, porque eu já falo, eu sou Luísa Brunet, eu trabalho com violência, pelo amor de Deus, precisando de ajuda. E fico insistindo para que ela vá, sabe, rápido, eu fico no telefone tentando ver se eu consigo, sabe, mais informações para ter certeza de que a vítima está sendo socorrida. Então, assim, é muito fácil a gente exercer o nosso papel de cidadão, né, e impedir um feminicídio. Só basta que a gente queira fazer isso. Existem várias formas de fazer isso. Hoje tem muitas campanhas, né? O número 180 está em todos os lugares, 190, muitas falas de mulheres. Então, assim, é muito fácil a gente salvar uma vida hoje em dia. Não é a vida de uma pessoa, é uma família inteira. Porque, às vezes, o marido está no momento que ele perdeu totalmente a razão, ele está completamente desequilibrado. Se a gente pode tentar esse feminicídio, a gente está tentando tirar uma mulher da morte e que um homem vai preso, ou seja, de que uma família se destrua toda. Tristemente, a violência contra a mulher é a segunda maior causa de acionamento do 190. Absurdo, é uma realidade, né? Muito absurda. Muito. Eu gostaria também de, brevemente, aqui antes de passar a palavra para os demais debatedores, de tratar com você sobre a questão da necessidade da gente romper com essa cultura de permissividade de violência contra a mulher, que ainda persiste, mesmo após a Constituição Federal de 1988, que trouxe a igualdade de direitos e obrigações entre mulheres, entre homens e mulheres. E que ainda a nossa sociedade trabalha com a ideia de inferioridade das mulheres. Elas ainda enfrentam dificuldade de ocupar cargos de direção, cargos políticos. Ainda há uma realidade de diferença salarial entre homens e mulheres, mesmo que exerçam a mesma função. Uhum. Então, nesse contexto, eu queria que você destacasse um pouco também a importância da educação, especialmente das crianças e dos próprios homens, para que seja possível que a gente haja um rompimento desse ciclo e aí sim, eu acredito que a gente vai conseguir ter uma implementação eficaz, efetiva, integral da Lei Maria da Penha, que é uma lei maravilhosa, que é uma das 3 mais avançadas do mundo, mas que ela não tem conseguido alcançar o seu objetivo, que é a redução da violência doméstica contra a mulher, porque a nossa sociedade não está preparada para que ela seja implementada na sua integralidade. Uhum. Bom, eu acho que a gente podia começar pela educação, né? Eu acho que eu falei um pouquinho a respeito disso no começo da minha fala, do quanto eu acho importante o Ministério da Educação implementar nos currículos escolares matérias, na minha opinião, como respeito ao próximo, gentileza, sororidade, ativismo, direitos humanos, diplomacia, trabalho voluntário. As crianças podiam aprender desde cedo, sabe? Esse tipo de pautas de uma forma muito... para as crianças de uma forma mais através de teatrinhos, através de exemplos, né? Mas que já começasse a inserir desde pequenininho, né? Para que eles estivessem já a par do que está acontecendo. E criança aprende muito rápido. A gente vê que as crianças hoje em dia elas são muito rápidas, né? Então eu acho que quando se tem isso, né, nas escolas e complementando com a educação de casa, não vai ter espaço assim para nenhum tipo de atitude de violência de gênero, por exemplo, ou violações contra pessoas, ou racismo latente que a gente vive né, com essa cultura tão estrutural. Então, desnaturalizar tudo isso seria muito importante através de uma educação em escolas públicas e não públicas, e particulares, na minha opinião. Então, acho que o Ministério da Educação podia rever isso. Quanto à questão dos salários, eu acho absurdo que as mulheres trabalhem e recebam muito menos do que os homens, e às vezes cumprindo muito mais tarefas. Ela é muito mais... As mulheres, quando elas têm um emprego, elas valorizam porque elas precisam sustentar as suas casas. Muitas vezes elas são chefes de família. Eu acho que a gente só vai conseguir mudar isso quando houver mais mulheres na política, mas para isso ela tem que romper o medo de se colocar mesmo como candidata, acreditar que ela tem potencial, que é um lugar de direito dela, porque é um direito da mulher estar onde ela quiser, inclusive se é política. A gente já teve presidente da República mulher. Então, a gente pode chegar se a gente quiser, mas temos que romper barreiras no nosso próprio medo e insegurança de opressão que a gente vem passando por muito tempo. A gente precisa romper com isso.
a violência contra a mulher é uma opressão também que a gente tem que viver, mas a gente tem que lutar sobre isso. Não podemos naturalizar a violência dentro da nossa casa, porque é um exemplo para os nossos filhos. Eu tive o exemplo da minha avó, que sofreu violência, minha mãe sofreu violência, eu sofri violência, mas eu resolvi romper esse ciclo. Eu não estava muito preocupada com a vergonha de me expor, com medo do agressor, porque ele é poderoso. Então, a gente precisa acreditar na gente e seguir em frente. Acho que a justiça está aí para sanar todos esses problemas para a gente. A gente está fazendo uma denúncia, entregando esse problema para a justiça. Eu muito medo das mulheres, às vezes, é isso. Vai dar muito trabalho, a justiça não vai entender isso como um crime, vai demorar muito tempo, né? E elas acabam abandonando. Então, o que eu incentivo para elas são essas atitudes que vai mudar o comportamento da sociedade, não é só um fator, né? Várias formas da gente reagir contra determinadas coisas que não é confortável, atinge a sociedade como um todo. E quando atinge, há uma mudança, né? Há uma mudança positiva. A pauta deixa de ser negativa e passa a ser positiva. Então, é preciso que as mulheres entendam isso. E nós, na área jurídica, também temos a responsabilidade de superar velhos paradigmas sociais e que norteiam, né, durante séculos aí, doutrina e jurisprudência. Então, a nossa responsabilidade específica também nesse sentido de avançar nesse entendimento, nessa cultura machista e permissiva de violência contra a mulher. Eu gostaria de passar a palavra para a colega Daniela, que vai conversar um pouco com você. Muito obrigada. Tá bom. Obrigada, querida. Boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar os que estão aqui e os que estão nos assistindo também, os e as que estão nos assistindo no YouTube. Eu estou vendo as perguntas aqui para repassar algumas para a Luísa. Eu já vou fazer 2 perguntas de uma vez, Luísa, se você me permitir. Claro. A primeira é a seguinte: quem te acompanha sabe que você se tornou uma batalhadora incansável pelos direitos das mulheres. Você atua no Brasil, fora do Brasil, em várias instituições, em vários lugares, de várias formas. Hoje mesmo, né, você disse que já teve vários compromissos, irá a outros, sempre de forma muito generosa, gratuita. Você poderia não fazer isso e viver de forma legítima a sua vida com muita tranquilidade. E quando você faz isso, a gente sabe que até em virtude do processo de revitimização, você se torna um alvo. Você Sim. começa a sofrer todo tipo de julgamento, de comentário. A partir do momento que você se coloca nesse lugar, você fica exposta para todo tipo de crítica, de julgamento e de revitimização. E mesmo assim você opta todo dia, você acorda, levanta e decide que vai ser mais um dia em que você vai sair para se expor, para defender mulheres. O que te move? Por que você luta essa luta? E depois eu tenho uma outra, mas eu vou deixar você responder essa, se o Marcelo me permitir, antes de passar a palavra para ele. O que te move, Luísa? Por que você luta essa luta? Por que você fez essa escolha de, em vez de ficar em casa, de abraçar e lutar por essas mulheres? Eu acho que é o fato de ter tido contato com muitas mulheres que têm poucas possibilidades, sabe? Eu já, como eu falei antes, eu fui embaixadora do Instituto Avon e eu tive a oportunidade de conhecer muitas mulheres, conversar com muitas mulheres, fiz muitos trabalhos voluntários no interior do Brasil, onde o sonho de uma mulher é ter um poço para ter água, para alimentar os seus filhos e os seus animais de estimação, que são os cabritos, né? Então, são mulheres com uma simplicidade tão grande. Essas mulheres me moveram a eu me tornar essa pessoa que consegue enxergar o ser humano muito além do que, às vezes, as pessoas enxergam. Então, acho que a minha luta é para que a gente tenha o que a gente merece, que é uma igualdade, né? Uma igualdade de gênero, de respeito, e que as nossas necessidades podem ser supridas assim, em todos os setores. Inclusive, a mulher do Nordeste, onde ela se casa, ela tem 13, 14 filhos, ela não tem nenhum sonho, porque ela não tem condições nem de sonhar, porque ela não tem tempo, e nem tem esse desejo que a gente tem aqui. O sonho dela é tão simples quanto ter um poço para ter água em casa, e não tem. Então, eu acho que foi conhecer um pouco mais de perto a realidade. Não que eu já não tivesse acesso a isso, porque eu nasci no interior do Mato Grosso, de uma família extremamente humilde, meu pai era lavrador, a minha mãe dona de casa. Eu passei por empregos, como eu disse, de empregada doméstica, conheci pobreza,
mas eu conheci a dignidade de uma família, independente do meu pai ter sido alcoólatra e ser agressivo. Ele, quando estava bem, ele era um homem amoroso e carinhoso, e me deu dignidade e coisas que eu trouxe para o resto da minha vida, que é o respeitar o próximo e olhar pelos outros. Então, acho que esse olhar de empatia aflorou muito mais quando eu comecei a ter contato com mulheres mais simples, que têm os seus sonhos não realizados e nunca vão ser realizados, sabe? Eu estou lendo aqui no chat, né, do YouTube, muita gente parabenizando a Luísa, e algumas pessoas também mulheres dizendo, relatando, olha, eu também já sofri. Isso é uma coisa que sempre me espanta muito, eu lido com isso há muitos anos e sempre me espanta, que em todo ambiente onde a gente vai falar desse assunto, sempre, invariavelmente, aparecem mulheres que dizem, olha, eu já passei por isso. Então, isso é muito, infelizmente, muito comum. E está acontecendo aqui agora, inclusive, mais uma vez, em todo ambiente isso acontece. E eu posso trabalhar com isso 200 anos, que isso sempre vai me assustar e me entristecer absurdamente. E para essas mulheres que estão aqui no YouTube, eu já deixo a minha solidariedade e a sugestão. Queria que vocês se sentissem abraçadas e dizer que vocês procurem, como a Luísa já disse, procurem os equipamentos de amparo, que vocês vão ser amparadas. E eu tenho um comentário muito rápido, que eu também não quero tomar o tempo, porque o tempo é da Luísa hoje, ainda temos o Marcelo. Eu gosto muito de salientar que a gente tem uma ideia, um estereótipo de que esse agressor é um monstro, de que ele é um homem que tem cara de monstro, que é bruto, que tem um estereótipo de uma pessoa. Isso impede que muitas mulheres reconheçam essa violência e também impede que elas tomem medidas, porque elas falam, não, meu marido, na verdade, ele não é esse monstro, é porque ele hoje está nervoso, é porque ele está estressado, porque o trabalho é muito difícil, é porque os meninos estão muito nervosos hoje. Então, é importante a gente acabar com esse estereótipo também de que o agressor é sempre um monstro e uma pessoa que só faz coisas violentas. Né? Ele é uma pessoa que está sendo violenta naquele contexto, mas pode, inclusive, não ser em outros. E uma pergunta que o Walter fez aqui, Walter Guilherme Alves Machado, que vai dentro de algo que eu já gostaria de saber. Nossa audiência hoje é grandemente formada por pessoas que atuam na área jurídica e muitas delas no julgamento de demandas que envolvem violência doméstica e familiar. Você passou por um episódio que envolveu a atuação de entes estatais, polícia, Ministério Público, Judiciário. A partir do ponto de vista de quem utilizou esses serviços estatais na situação de vítima, quais são suas sugestões para que nós, servidores do Judiciário, possamos aprimorar a nossa atuação nesses casos? Então, eu acho que quando eu fiz a minha denúncia no Ministério Público de São Paulo, eu fui muito acolhida no Ministério Público de São Paulo. Eu não tive realmente nenhum problema, mas eu entendo que muitas mulheres não conseguem talvez ter esse acolhimento em alguns lugares, porque a gente sabe que as mulheres elas sofrem no Brasil inteiro. Né? Eu acho que políticas públicas que poderiam ter mais investimento, por exemplo, seriam lugares de acolhimento para as mulheres, delegacia especializada para as mulheres, com uma ouvidoria, um acolhimento mais humanizado, por exemplo. Né? Eu tive a sorte de, na Promotoria Pública de São Paulo, de ser um lugar adequado, né? Um lugar bom dia, mas esse mesmo lugar às vezes impede as mulheres, porque elas acham que elas não merecem ir lá, que é muito chique o prédio, que os advogados ou que o promotor de justiça ele é muito acima dela, então ela tem vergonha, ela se intimida. Por isso que eu acho que as delegacias de mulheres são lugares que acolhem mais a mulher, sabe? Então, o que eu sugeriria primeiro, eu agradeço imensamente o acolhimento que eu tive em todas as etapas do meu processo. Ainda continua, não acabou ainda, porque a gente ainda tem a segunda fase, que é a fase de 5 anos de união estável, e está no processo ainda, em segredo de justiça, mas a gente tem que ir atrás dos nossos direitos, é fundamental. É importante que todas as mulheres que sofrem violência, elas vão atrás de justiça. Mas acho que é importante também que essas mulheres mais simples, elas tenham mais esse acolhimento dentro de uma simplicidade, sem julgamento, porque não tem coisa pior do que você fazer sua denúncia e você ser julgada por uma pessoa que não está capacitada, do tipo, você fez o quê? Volta para casa, seu marido deve estar cansado, justamente isso que você acabou de falar, que nada justifica um homem bater uma mulher, nada justifica um abuso contra uma criança, e a gente sabe que hoje em dia os abusos sexuais contra as crianças cresceu demais na pandemia, por exemplo,
porque a gente não precisa fazer só denúncias de violência doméstica, mas você pode fazer denúncias de outras violências contra o ser humano, que é contra os idosos, é contra as crianças, contra os animais, contra as pessoas em vulnerabilidade, pessoas com deficiência física. Eu acho que são essas pessoas que a gente precisa olhar, né? E a minha sugestão é essa, de mais delegacias para as mulheres, mais casas de apoio para quando ela não pode voltar para casa e não tem onde ficar, para que ela se sinta mais segura nesse primeiro momento em que ela saiu da casa e resolveu romper o ciclo da violência, que é muito difícil. Elas têm a dependência física, emocional, o marido diz que vai tirar os filhos dela se ela fizer denúncia, então ela está em estado de vulnerabilidade total, psicológica e emocional. Então, se ela encontra num lugar onde ela se sente apoiada, ela vai repensar sobre essa volta para casa ou não, e ela vai conseguir fazer a denúncia. Eu queria só passar a palavra para o Marcelo, mas antes, como eu disse, tem muita gente aqui no YouTube, muitas mulheres dizendo que passaram por isso. Então, na pessoa da Luísa, eu quero parabenizar todas essas mulheres pela força, pela coragem, por terem essa honestidade, essa dignidade tão grande de, diante de uma situação tão difícil, socialmente tão complexa e pessoalmente tão dolorosa, de terem a coragem de vir a público e de dizer e de falar e pedir que vocês não se calem e dar os parabéns e agradecer, porque para cada mulher que fala, uma mulher está sendo voz também. A voz de vocês é a voz de muitas. Milhares de mulheres. Muito obrigada. Na pessoa da Luísa, eu dou os parabéns para todas essas mulheres aqui que estão nos assistindo e dando seus relatos de uma maneira, inclusive, muito comovente. Marcelo, meu querido. Eu parabenizo também as mulheres que têm coragem de contar suas histórias. Acho que a gente conseguiu romper até, inclusive, um ciclo para que elas possam falar mais abertamente. Eu sofri violência doméstica, minha mãe sofreu, e é muito importante. E isso cura, porque a mulher, quando se cala, ela cala milhares de mulheres, mas quando ela fala, ela empodera muitas mulheres para falar também. É isso que a gente precisa. Marcelo, agora o Marcelo, né? E aí conclamo todos os homens a romperem esse silêncio cúmplice, e Marcelo é uma pessoa que é o homem que é parceiro e que rompe esse silêncio cúmplice dos homens que acaba causando tantas violências. Muito obrigada, gente. Obrigada. Boa noite, boa tarde a todas e todas. Agradecer ao nosso presidente Gilson, ao nosso desembargador, vice-presidente, desembargador Tiago Pinto, também carinhosamente nos atendeu, as nossas superintendentes, as desembargadoras Ana Paula e a desembargadora Paula, a minha colega querida Daniele e a nossa estrela Luísa Brunet, dessa noite que nos brilha aqui. Luísa, de ouvir a sua história, hoje eu tenho a compreensão de que o que é uma estrela por dentro e por fora. Você brilha por dentro e por fora, a sua história comove. Eu falo aqui com minhas vozes embargadas, porque todos sabem que eu lido com violência doméstica, nas audiências eu choro, nas audiências eu me emociono, mas é porque eu tenho mãe, eu tenho filha, eu tenho amigas, eu tenho colegas, e o processo de desintoxicação do machismo é um processo de muita catástase e de muita emoção. Eu quero levar aos homens que não é a nossa figura de magistrado que nos torna intocáveis, mas é a nossa figura de ser humano que nos dá a possibilidade de sermos constantemente tocados. E você, assim, você é um brilho de história. Obrigada, por dentro e por fora. Obrigado. Nós é que temos que agradecer a sua generosidade de estar aqui contribuindo com uma história tão bonita para a gente. E tem perguntas aqui, vou pedir também permissão à Dani, a todas, de fazer uma e voltar, porque você me pegou emocionalmente nisso e eu preciso de ir e voltar, porque para me recompor as minhas energias. Apesar de lidar com violência doméstica há anos, eu vi essas histórias todos os dias, mas quando a gente conecta a uma história, ela nos leva junto com você nesses seus momentos, e eu estou aqui junto com você. Luísa, nos seus relatos, a gente observa essa questão do histórico, né? Desde a sua avó, da sua mãe, que é um ciclo, não é um ciclo momentâneo da sua vida, mas se a gente tiver aquela análise de um histórico sistêmico, a gente percebe que isso vem desde as suas gerações
e de geração em geração vai tocando uma outra. Claro, com as suas cargas culturais de cada momento, de cada história, né? E isso gera todos esses condicionamentos. E pela sua vida, a gente percebe também que não tem uma classe social, não tem uma condição econômica, não tem uma intelectualidade que possa estar blindando essa mulher de não estar inserida num ciclo como esse. E eu vejo também que pessoas como você, bem-sucedidas e esclarecidas, encontram ainda uma das barreiras, aquela constrangimento, aquela vergonha de não poder, naquele instante ali, ter condições de superar sozinha esse ciclo e solucionar. Eu queria que você falasse para a gente um pouco mais essas questões, por favor. A violência, a gente sabe que a violência contra a mulher, ela é independente de raça, religião, etnia, orientação sexual, faixa etária, socioeconômica, é incrível, ela é bem democrática mesmo. Acho que até algum tempo atrás a gente achava que a violência doméstica ela só era na periferia, mulheres pretas sofriam mais e sofrem mesmo mais, 54% a mais, mas as mulheres que são bem-sucedidas também, elas sofrem violências. E o que a gente precisa fazer é quebrar esse ciclo, né? Como você falou da minha história de vida, né? Minha avó, minha mãe, eu acho que se eu não quebrasse esse ciclo, talvez a minha filha, né? Porque eu acho que a violência ela é aprendida, é o que a gente assiste em casa. Eu queria falar também, Marcelo, que eu fiquei muito emocionada com a sua fala, porque eu vi que você foi realmente embargado, e eu fico também, porque as histórias comovem muita gente, né? Acho que histórias que a gente ouve o tempo todo, e eu sou uma pessoa muito emotiva com histórias que eu escuto, me deixa assim, me constrangida de ver histórias de mulheres que sofrem demais. E eu também queria dizer que eu não sou contra os homens, eu sou a favor dos homens, eu sou contra os homens que são agressores. Eu não gostaria que os homens que estivessem nos ouvindo aqui hoje, eu sei que você trabalha também com essa pauta, né, e você acredita na recuperação dos homens, eu acredito demais. Eu acho que eles precisam, sim, desconstruir o machismo através de encontros para reflexão, para conversas, para entender o porquê que esse gatilho ele é ativado em determinados momentos da sua vida, em que ele fere sua mulher. Geralmente são ferimentos graves, porque são emocionais, são internos, depois que externa, mas eles são sempre em privado. Por que isso, né? Porque em privado, escondido. A gente sabe que os agressores eles são homens extremamente generosos, simpáticos, são calorosos. A sociedade entende que ele é um homem gentil e amoroso porque ele se mostra dessa forma, mas em privado ele tem esse comportamento que não é um comportamento adequado. Mas eu acredito que atrás de tudo isso vem problemas também de convivência familiar, de assistir violência em casa, entre outras coisas, entre outros fatores, né, que levam o homem a esse tipo de atitude. Assim como as mulheres têm gerações de sofrimento, eu acredito que os homens também têm história de gerações de sofrimento, e eu super acredito que a capacidade de a gente compreender isso, tanto nós mulheres, mas os homens também, e de reiniciar uma história diferente, né? Sempre de reescrever uma nova história é possível, né? Como falou a nossa Daniela, né? Eu podia ter ficado em casa quietinha, né? Deixar o barco passar, mas eu resolvi me pronunciar perante a sociedade, sem medo, sem vergonha, contando a minha história do jeito que eu conto. Poderia contar mais ainda, mas a gente não tem muito tempo. Mas é uma forma também de colocar para fora sofrimentos que ficaram dentro de mim durante muito tempo, e externar isso é muito bom. Ter o calor humano de outras pessoas que têm coragem de falar sobre isso é importante também, porque é aquela coisa, a gente não está sozinha, não estamos sozinhos, nem os agressores estão sozinhos, nem as mulheres que são vítimas estão sozinhas, nem as que não sofreram, mas que precisam se posicionar também não estão sozinhas. É como eu falei, a violência, ela desequilibra a sociedade, né? Ela desequilibra a harmonia, né, de uma convivência em sociedade. Então, a gente tem que ficar muito atento para isso. E eu fico muito feliz de ouvir um homem como você, doutor Marcelo, de expressar um sentimento tão poderoso, que é o sentimento de sororidade, de se colocar no lugar do outro, de empatia, né? Principalmente de empatia. Isso a gente vê quando vem a fala embargada, quando vem os olhos, quando vem as feições. Eu já vi que você é um homem extremamente maravilhoso e cuidadoso. Você deve ser um excelente pai, um excelente marido, provavelmente vai ser um grande avô também. Quem dera se tivesse mais homens como você. Obrigado, Luísa. Luísa,
a gente percebe também que você, ao tocar nessa questão, conhece já um pouco das temáticas relativas a várias formas que nós estamos buscando humanizar também esse complexo da violência doméstica, que tem muita base no equilíbrio da saúde mental, né? Exato. Uhum. Nós estamos lidando com problemas de saúde mental, históricos de saúde mental. E os grupos reflexivos, né? E essas temáticas reflexivas são uma forma de desconstrução também desses homens, né? Você também vê nessa metodologia dos grupos reflexivos uma forma interessante de nos ajudar aí a desconstruir esse machismo e construir, na verdade, uma sociedade mais igualitária? Sem dúvida, mas eu não tenho a menor dúvida, eu acho que é muito importante. Eu acho que deveria se abrir em todos os estados do Brasil, os municípios, mais lugares em que os homens possam se encorajar, perder também a vergonha e o medo, como nós temos de denunciar, né? Romper essa barreira da vergonha e do medo e assistirem pelo menos um dia o que é isso, porque eu imagino que para eles também a compreensão, o que será que é isso? Será que vão me julgar? Né? Eu vou ter que contar minha história, eu vou ter que me expor, né? Então, acho que isso também, talvez, levar uma mensagem para ele, que é para eles ouvirem outras pessoas, mas não vai ouvir nenhum crime, né? Vai ouvir um comportamento que foi aprendido de forma não correta e que eles vão ter oportunidade de um entendimento muito maior. Então, eu sou super a favor dos grupos reflexivos, de conversa entre os homens, da desconstrução do machismo. Eu acho que isso vai mudar a sociedade prontamente. Uhum. Só para te informar, esse ano agora, né, desembargador Tiago, desembargadoras Ana Paula e Paulo, nós criamos aqui no nosso Tribunal de Justiça, como inovação nos demais tribunais, o TJ de Minas é pioneiro, na nossa superintendência de gênero, que está à frente com a desembargadora Maria Inês. Então, ela marca aí um momento importante para o nosso tribunal, que agora a gente tem uma superintendência que trata dessas questões institucionais, de raça também, para que a gente possa evoluir muito aí nessa discussão do papel da mulher nas estruturas de comando também. E aqui em Belo Horizonte também foi sancionada uma lei que inclui nos currículos escolares municipais tratar de violência contra a mulher e gênero também. Então, Belo Horizonte tem esse marco aí, dando aí essa possibilidade que a gente já trabalhe isso já desde do início aí da educação o mais primário possível. Luísa, eu quero te agradecer, quero aqui deixar à disposição, né, a gente para você se sinta acolhida, se sinta, faça-se pertença a essas estruturas aqui do tribunal, se sinta pertencida à nossa coordenação, porque nós já acolhemos e nós já conectamos com você. Muito obrigada mesmo. Eu queria agradecer profundamente, né, na Escola Judicial. Eu quero me convidar para ir conhecer a escola, no momento que for propício para a gente sair desse confinamento. Eu adoraria. Estou me convidando para conhecer. Eu queria agradecer também o presidente Gilson Soares, que falou no comecinho, e eu nem fiz nenhuma menção a eles, o Tiago Pinto, também desembargador, a Ana Paula, quem mais? Você, Marcelo, pelo carinho, Daniela Cunha, a desembargadora Paula Cunha também. Enfim, eu agradeço profundamente esse espaço, esse momento de poder contar um pouquinho a minha história e ter esse entendimento, né? Para mim é uma surpresa de saber que vocês estão muito acima, muito à frente de outros lugares também, quem sabe, né, poder implementar isso em outros lugares também, né? Para que nós, como sociedade, tenhamos mais confiança, né? Mais certeza de que tudo funciona bem, como esse fato da escola implementar já no currículo escolar, isso é sensacional. É uma pauta que eu tenho falado bastante, e saber que vocês são pioneiros, parabéns, isso é maravilhoso. Vocês estão à frente do grupo de gênero, né, de raça e de mulheres que sofrem violência, isso também é extraordinário. Então, parabenizo todos vocês e eu estou à disposição para qualquer momento que vocês quiserem falar comigo, e vou ficar muito feliz em poder contribuir.
Está sem som. Está sem som. Está sem som? Agora está com som. Mas estava sem som. Luísa, muita gente te parabenizando, falando da sua coragem, né? Obrigada, Daniela. Trazendo relatos aqui. E a desembargadora Cláudia falando também que é importante que a gente entenda essa questão, e aí eu vou pedir licença para já caminhando, né, para o final, para pedir a todos e todas que trabalham com esse tema, que são, eu creio que a maioria da nossa audiência, que tem um comprometimento real e efetivo com isso, que prestem atenção e que toda vez que forem atender esses casos, tenham uma sensibilidade muito particular, porque essa mulher já está muito machucada, ela precisa encontrar respeito e acolhimento. A gente fala muito, vai e denuncie, como se fosse uma coisa fácil, uma coisa muito simples, ou como se não denunciar fosse um sinal de fraqueza, mas é um movimento brutalmente difícil, e quando ela consegue fazer esse passo, se ela esbarrar com um ambiente hostil, ela vai voltar para esse agressor e dificilmente vai ter coragem de sair de novo. Então, eu queria fazer um pedido para todo mundo que está nos ouvindo e que trabalha com isso, que, de fato, tenham essa perspectiva, que acolham essa mulher, porque quando ela aparece lá, a gente tem que estar... Assim, todos os casos em que a gente trabalha, de qualquer área, é nossa obrigação como servidores públicos. Mas, nesse caso, a gente tem que ter uma sensibilidade especial, porque essa mulher geralmente está muito ferida, muito destroçada. O mínimo que a gente tem que fazer é acolher ela de uma maneira adequada. Obrigada e desculpa. Imagina, está certíssimo. O que a gente não pode permitir que mulheres se sintam desamparadas, seja pela educação, pela saúde, pela sociedade e pelo judiciário. Então, é muito importante, né? O respeito e o carinho e o cuidado, justamente por ela estar nesse momento de grande vulnerabilidade. Que bom que a gente tem esses encontros, que aí desmistifica também um pouco, né, de que a justiça acontece, ela chega no tempo dela, e que as mulheres não precisam ter medo de ir à justiça. Desembargadora Ana Paula, Vossa Excelência está com a palavra. O áudio. Vamos fazer aqui. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Obrigada. Eu quero, antes do desembargador Tiago encerrar, registrar aqui, como disse o doutor Marcelo, né? A desembargadora Paula e a doutora Daniela, essa causa é empolgante, por isso que todo mundo que com ela trabalha ficam apaixonados, é apaixonante, porque é lidar com o ser humano, é buscar a boa convivência, é buscar não a disputa entre homens e mulheres, mas a convivência harmônica, né? Pautada pelo respeito. Uma coisa que você falou, Luísa, que me chamou muita atenção, as mulheres têm sonhos. Isso é muito triste, porque os dias certamente são cinzas. A mulher tem que ter sonho, ela tem direito a sonhar e a realizar muitos deles, se Deus quiser, né? Então, essa sua fala é maravilhosa. Outra coisa que eu gostaria de falar é o compromisso que nós estamos aqui do tribunal todo, com o presidente, o desembargador Tiago da Escola Judicial, os integrantes da nossa comissão da CONCIV, né, que é o combate, de fortalecer os institutos dentro do tribunal, cuidar da nossa casa, fortalecendo os nossos servidores, as nossas servidoras, os nossos magistrados, e atraindo a responsabilidade de levar ao público externo o nosso conhecimento acumulado. Nesse sentido, Luísa, eu acho que a gente vai precisar de outras palavras suas. Nos encontros regionais, nós vamos ter que trabalhar com muita coisa virtual. Eu sei que esse primeiro contato, assim, né? Doutor Marcelo já te conhecia, a doutora Daniela também, através do Conavid. Eu e a desembargadora Paula estamos chegando agora, temos um mês que estamos lidando com essa matéria. Então, é muito recente. Mas, em tão pouco tempo, fomos brindadas com essa apresentação tão calorosa, você, por essa acolhida, né? Obrigada. Quero me colocar aliada sua, tenho certeza, a desembargadora Paula e os demais integrantes também da CONCIV, do próprio tribunal, aliadas no compromisso de permitir que a mulher tenha um novo olhar para a vida, a mulher que está sofrendo, ela possa ter
a voltar a sonhar. Eu te agradeço e abraço virtualmente, viu? Receba muito aí obrigada, um abraço virtual. muito obrigada. Tá bem? Tá bem. Estamos juntos. Conte comigo para o que você precisar. Eu vou estar super à disposição para falar para as mulheres que precisam ouvir também, tá bom? Eu agradeço de coração. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Luísa, as portas da Escola Judicial e do Tribunal de Justiça lhes estão abertas. Esse seu relato emocionante e comovente nos inspira a ação. A ação de educar não é só uma ação intelectual, é uma ação prática. E você bem viu na manifestação da doutora Daniela, do doutor Marcelo, esse envolvimento com esses temas que não lhes são dados, eles são atribuídos em função da sua competência, mas que eles lidam tão bem com essa questão e mostram como deve ser a cara do judiciário, como deve ser a ação judiciária. E você trouxe muita luz para nós nesse caminho que nós estamos percorrendo, na superação desse flagelo social que é a violência contra a mulher. Eu gostaria imensamente de lhe agradecer a sua prontidão, a sua finesse de nos trazer esse relato emocionante e, infelizmente, não é vontade minha, declarar encerrada a nossa sessão. Nos agradecemos. Obrigado, desembargador Tiago, muito obrigado pelo carinho, já me coloquei à disposição, se quiser mais para frente fazer um outro webinar, a gente faz outro também, não tem problema. Obrigado pelo acolhimento, pelo carinho, quem dera se a gente pudesse ter esse carinho mútuo entre toda a população do Brasil, né? Seria maravilhoso, entre toda a sociedade. Muito obrigada. Eu declaro encerrada esse nosso espaço, essa nossa sessão.